Olá, tenho algumas perguntas para vocês. Como em 70 mil anos nós povoamos todo o planeta? Como que nós nos dividimos em cores distintas? Como que os índios vieram parar aqui no Brasil? Vou contar para vocês uma história que começa no coração da África e se espalha por todo o mundo. Para isso, vou utilizar um tabuleiro de War e algumas peças do jogo. Eu sou o professor Eliezer, cientista social e mestre em Sociologia. Há 150 mil anos atrás, no coração da África, chega mais aqui, nós observamos os primeiros hominídeos. A história da humanidade é a história da adaptação ao clima e à busca por alimentos. Os seres humanos vão se espalhando pela África em busca de melhores condições de vida. Nesse início, eram chamados de caçadores-coletores. A caça era a principal atividade e, para isso, era preciso estratégia, comunicação e trabalho em grupo. Então, todas as condições que nós temos hoje de estratégia, comunicação e trabalho em grupo, eles também tinham naquela época. E eles tentavam subir para o norte. O caminho que eles seguiam era do rio Nilo, que pega do centro da África até o Mediterrâneo, que divide a Europa e a África. Acontece que cerca de 80 mil anos atrás, em uma era glacial rigorosíssima, o nível da água reduziu e se formou aqui no Mar Vermelho, que separa a África do Oriente Médio, que dá uma distância de cerca de 16 quilômetros do ponto mais próximo, formaram-se ilhotas e os indivíduos conseguiram fazer essa travessia fazendo escala nessas pequenas ilhas. Tem-se a estimativa que cerca de 250 a 300 indivíduos, organizados em grupos de 5 ou 6, conseguiram fazer essa travessia e chegaram onde hoje é o Iêmen. E lá encontraram pastos verdes, terra virgem e lugar adequado com caça e com frutos e alimentos disponíveis. Durante 6 mil anos, os caçadores-coletores foram habitando o sudeste da Ásia. Nesse período, há cerca de 70 mil anos, o nível do mar era 50 metros abaixo do que é hoje. Então, todo esse território da Oceania era um grande platô de terra onde as pessoas, os indivíduos, caçadores-coletores, se espalhavam. Essa habitação no Sudeste Asiático e na Oceania foi feita em busca de melhores condições de vida, atrás de bom clima e boa caça. Só que, em 74 mil anos atrás, na ilha, hoje Ilha de Sumatra, a gente observou uma grande erupção vulcânica chamada de Tragédia do Lago de Toba, que imprimiu um inverno vulcânico para toda essa região de cerca de 6 anos, o que reduziu a população do mundo nessa época para pouco menos de 100 mil habitantes. Isso quase nos extinguiu. É curioso pensar por que os hominídeos foram primeiro para a Oceania e não para a Europa. Havia um grande anteparo natural, que era o deserto na região da Arábia Saudita, do Líbano e o norte da África, que inviabilizava essa subida. A chegada na Europa foi há cerca de 50 mil anos atrás. E a gente observa que houve uma diferença de cerca de 20 mil a 30 mil anos de diferença da chegada para a Oceania. Nessa região, que nós chamamos de crescente fértil, que pega parte do Oriente Médio, parte da Europa, parte da Ásia, surgem os primeiros fazendeiros, que se fixaram à terra e permaneciam nela por mais tempo.
e também os primeiros tecelões, que foram aqueles que produziram suas próprias roupas. Foi muito interessante porque a agricultura foi o grande elemento impulsionador da multiplicação dos indivíduos ao longo do território. Mais do que domesticar a agricultura, foi a agricultura que domesticou os homens. Fez eles fixarem a terra, fez eles pararem e ficarem menos sujeitos às intempéries, aos riscos e às ameaças. Isso permitiu uma multiplicação dos seres humanos e nós tivemos um maior povoamento. Por debaixo da pele, nós temos diferenças imperceptíveis, somos muito semelhantes. As diferenças de cores são da pele e são exteriores. Essas diferenças são construídas socialmente. Então, na sociedade, nas nossas relações, é que nós criamos essas diferenças simbólicas. Por que então que há tantas diferenças de cor de pele? Acontece que à medida que nós aproximamos da linha do Equador, nós somos mais expostos à radiação UV e a pele produz mais melanina para a proteção do corpo, fazendo a pele ficar mais escura. E através da seleção natural e as adaptações, nós vamos transmitindo essas características geneticamente. E à medida que nós vamos nos aproximando dos polos da Terra, nós vamos tendo menos radiação UV e vamos clareando a pele. As pesquisas mostram que o processo de adaptação demora cerca de 20 mil anos para transformar a pele mais escura até a pele mais clara através da questão genética. Observe como que ainda há 50 mil anos atrás, o nosso mapa ainda não está todo completo. Agora, como que se deu a travessia da Ásia para a América do Norte e, consequentemente, para a América do Sul? Nós temos uma grande discussão em torno disso. Nós temos pelo menos 3 teorias. A primeira teoria é de que os indivíduos atravessaram de barco o Oceano Pacífico. É bastante difícil de comprovar essa teoria. Outra teoria é de que os indivíduos foram margeando o mar, bastante gelado também do Oceano Pacífico, até chegar na América do Norte. E a terceira e mais aceita teoria é a de que a saída da Ásia se deu há cerca de 20 mil anos através de uma ponte que se fez entre a Ásia e a América do Norte, o Alasca, chamado Estreito de Bering. O que aconteceu é que se formou essa ponte de gelo aqui no final da Ásia e essa ponte pegou até a América do Norte. Não é? Então há uma passagem, não é? Assim como no jogo de War, há uma passagem daqui para cá desses indivíduos que chegam então à América do Norte. Os arqueólogos americanos eram muito orgulhosos se tinha chegado à América do Norte primeiro e que as grandes descobertas tinham acontecido lá por conta de um conjunto de artefatos que foram encontrados na cidade de Clovis. Se chamou isso de cultura Clovis. E aí você tem um tanto de flechas, de instrumentos de trabalho muito bem guardados, muito bem conservados, de cerca de 11.200 anos atrás. Então essa cultura Clovis até então era a principal prova de que os indivíduos tinham passado da Ásia pela América do Norte e feito localidade ali. O povoamento não se deu de maneira intensa na América do Norte porque Canadá, Groenlândia e parte dos Estados Unidos era muito gelada e não tinha condições de agricultura boa. Então há uma rápida descida rumo à América Central e à América do Norte. Há então evidências de que eles se desviaram de obstáculos naturais, como a Cordilheira dos Andes, também a Amazônia, e foram descendo rumo ao sul, e do sul se espalharam por toda a América do Sul, formando as grandes culturas indígenas que nós temos na América do Sul. Após essa descida para o sul, houve um grande movimento sentido norte para dentro da América do Sul toda, e aí que se formaram as grandes tribos indígenas que nós conhecemos. A chegada na América do Sul se dá há cerca de 13, 14 mil anos. Diferentemente do que a gente acha, os indígenas eram muito distintos, muito diferentes,
formaram culturas muito diferentes há 14 mil anos atrás. Se espalharam por todo o território e fizeram sua própria cultura, sua própria língua e a própria autonomia dentro do território. Inclusive tem um fato muitíssimo interessante. Na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Lagoa Santa, na década de 70, encontraram um fóssil muito bem conservado que posteriormente deram o nome de Luzia. A Luzia data de 12.500 a 13.000 anos atrás e ela inclusive fez novas revisões nas teorias aí do desenvolvimento e do povoamento da Terra, porque ela é anterior à cultura Clovis, que foi encontrada lá nos Estados Unidos. Assim, a humanidade levou cerca de 70 mil anos para se espalhar no mundo. Nós, desde a saída da África há 80 mil anos atrás, até a chegada nas Américas, cerca de 14, 15 mil anos, nós gastamos aí cerca de 7 mil gerações. Muito tempo, não é? E a gente observa que nós somos muito novos, não é? Nós aqui no Brasil somos muito recentes. Bom, pessoal, então foi isso. 70 mil anos de história resumido em alguns minutos. Se você gostou desse vídeo, ajude a compartilhar esse conhecimento. Curta o vídeo aqui embaixo, siga o nosso canal e compartilhe e comente nas suas redes sociais. Eu sou o professor Eliezer e um beijo na alma para você.